nome é Jorge Furtado, eu sou roteirista e diretor de cinema e televisão. Eu comecei na TV com tudo. Na TV a gente fazia, eu apresentava, escrevia, fazia câmera, editava, fazia suíte, porque a TV era uma coisa muito precária na época, assim, a gente tomava meio conta. A TV era um grupo de 8 pessoas da faculdade da URGS, né, de jornalismo da URGS. Então a gente fazia um programa, fazia tudo, assim. A TV era em preto e branco, para te ter uma ideia como faz tempo. Mas aí tinha uma coisa assim, pô, a gente trabalha, vamos fazer um filme, então vamos fazer filmes, né? E aí que surgiu a ideia de começar a fazer cinema com um pequeno grupo na TV, que era eu, Ana Azevedo, Zé Pedro Goulart e o Marcelo Lopes. Fizemos uma pequena produtora e filmamos o Temporal, que era um curta baseado num conto do Veríssimo, o Temporal da Duque, chamava, né? Já no primeiro filme, o Temporal foi um roteiro que eu fiz para a faculdade, para apresentar na aula, assim, como roteiro. E aí saímos na batalha para conseguir o dinheiro para fazer o primeiro filme, mas já fazendo tudo. Eu sempre me considerei muito mais um roteirista que dirige. Recentemente, nos últimos, sei lá, 10 anos, é que eu comecei a me divertir mais com set assim, de filmagem. Que eu sempre achei um lugar muito sofrido, muito chato, assim. Porque tu escreve tudo no papel, tu imagina, né? Mas um filme tem nada, tem tantas coisas que pode dar errado como um filme. Nada. Eu já fiz campanha política, já fui assistente cirúrgico, já fiz várias coisas. Mas um filme, o que tem de coisa que pode dar errado milhões, assim, né? Porque tu planeja, vai chegar na hora lá, tem um cachorro no vizinho latindo. Então a cena que tu ia fazer ali não dá porque o cachorro, porque choveu, porque tem uma árvore, porque a atriz... Enfim, tem um milhão de coisas da vida real que... Para quem escreveu aquele roteiro, tu fica assim, ai meu Deus, tinha imaginado a coisa assim. Então eu virei meio diretor, não, eu quero estar lá para batalhar pelo roteiro, né? O Dorival já era um filme bem mais profissional e tal, e a gente foi para o Festival de Cuba com ele, né? E ao chegar no Festival de Cuba, o Festival de Cuba foi incrível, aconteceu várias coisas, né? Tem uma história engraçada que era assim, era o ano de reatamento das relações diplomáticas do Brasil com Cuba. A gente não podia ir a Cuba ainda com passaporte, tinha que passar para Porto Rico, uma confusão, né, para chegar lá. E o Fidel nos recebeu, a delegação brasileira e tal. Aconteceu uma coisa muito engraçada, foi um dia que o Fidel estava numa festa e todo mundo juntou aquela canturragem, todo mundo em volta, assim, né, e eu fiquei exatamente atrás dele. E o Zé Pedro Goulart, que é o diretor do Dorival também, ficou na frente, assim, nós ficamos em círculo, assim, o Fidel na minha frente e eu nas costas dele, assim. E eu com a tarjetinha do Dorival, querendo convidar o Fidel para ver o filme, né? Aí eu comecei para o Zé Pedro, assim, Zé Pedro, aqui, dá para ele aqui, tá? Vou te passar um negócio para dar para ele e tal. E fiquei assim, falando por cima do ombro do Fidel e o Fidel na minha frente. E aí o Fidel, daqui a pouco, eu fazendo os gestos para o Zé Pedro, assim, daí o Fidel se vira para mim, assim, e eu com aquela tarjetinha na mão, eu disse, não, para ele ali, ele pegou a coisa do Dorival e deu para o Zé Pedro. Ou seja, eu mandei um recado para o Zé Pedro via Fidel Castro, entendeu? Aí lá em Cuba a gente descobriu que não tinha prêmio para curta. Lá que a gente descobriu que não tinha prêmio, só tinha prêmio para longa. Os curtas era só amostra. E a gente ficou numa frustração terrível. Assim, pô, a gente veio até aqui com o filme. Enfim, né? Mas aí aconteceu o seguinte, o Jorge Amado era do júri, e a Zélia viu o filme, adorou e falou para o Jorge Amado, tem que ver o filme, não sei o que. Bom, enfim. Eu sei que nós fomos para o dia da entrega dos prêmios, no Cine Teatro Karl Marx, um lugar com 4.000 pessoas, lotado, gigante, estava Jean-Marie Volonté, Gabriel Garcia Marques, estava, enfim, uma festa, assim. E daqui a pouco chamam, a gente ouve um locutor lá dizendo, chamamos para entregar o próximo prêmio Francis Ford Coppola. Então, o teatro levantou, foi ovacionado, assim, se emocionou e tal, até todo mundo sentar, né? Aí todo mundo sentou, aí ele pegou um envelopinho, abriu, disse assim, o júri decidiu criar um prêmio para curtas de ficção. E o premiado é o dia em que Dorival encarou agora. Então nós dois ficamos assim, a gente não conseguia levantar da cadeira, né? Essa coisa tem vídeo, eu e o Zé Pedro. Então, os brasileiros todos fazendo uma festa e nos empurraram e a gente foi para o palco e recebemos o prêmio do Dorival da mão do Coppola.
Eu fui chamado para trabalhar na Globo pelo Avancini, pelo Walter Avancini, que me chamou e tal, mandaram uma passagem, aquelas coisas. E eu fui para o Rio. Aí cheguei lá, contrato, departamento, lá fui lá, levei meus documentos e tal, assinei o contrato por 1 ano, né? Aí fui falar com o Avancini, cheguei na sala dele, a secretária disse, Avancini, Jorge está aí. Ele veio. Mandaram uma passagem, eu vim, né? Aí eu entrei na sala dele, ele disse assim, quer ir comigo para a SBT? Eu só acabei de assinar um contrato. Eu disse, não, porque eu estou indo para a SBT fazer uma novela, Brasileiros e Brasileiras, sei lá o quê. Eu disse, cara, eu acabei de assinar, vim para cá, não quero uma novela na SBT. E aí ele saiu e eu fiquei. Eu fiquei assim, sem nada para fazer, né? Tinha esse programa de Delegacia de Mulheres, Marcos Paulo, que fazia, dirigia e tal, me mandou... Quer fazer escrever um? Eu disse, quero. Escrevi, vi o programa e escrevi, o primeiro, assim. E mandei, por fax, assim, sei lá, por correio. E fui ver o programa pronto, depois, né? Só isso, né? E eu me lembro de uma coisa, assim, que foi marcante, assim, que tinha uma... O programa era engraçado, a Heloísa Mafalda era a delegada, e tinha uma atriz, que eu não vou lembrar o nome dela, era Catifunga. Eu adorava ela, ela fazia... Eu não lembro o nome dela, mas o personagem dela era Catifunga, na Praça da Alegria. Uma atriz paulista, comediante boa. E eu escrevi uma cena que era o seguinte, era uma menina tendo um ataque, assim, na delegacia, saía batendo porta, e a Catifunga entrava e dizia para a delegada assim, o que essa menina tem? E a delegada dizia, o que ela tem? Ela tem 15 anos. Bom, essa era a minha cena, né? E aí eu fui no ar, tem a cena, ela bate, pum, sai, né? E a Catifunga entrava e dizia assim, o que há com essa menina? O que há? Ela tem 15 anos. O que há? Ela tem 15 anos. Perderam. Aí eu liguei, mas como? Você sabe o que ela tem? Eles nem entenderam a minha pergunta. Assim, como assim? Eu disse, não, mas era o que ela tem 15 anos. Os caras, tá, mas enfim, imagina se na TV alguém vai parar por causa disso, entendeu? Não é possível, cara, eu tenho que dirigir, entendeu? Eu tenho que estar lá, se eu quiser que o roteiro... E aí, enfim, eu comecei a lutar mais para dirigir os trabalhos. Eu falo tu, mas eu não escrevo tu. Não escrevo, primeiro que é que a gente fala o tu errado, né? A gente fala o tu, é divertido o jeito que a gente fala, mas é errado. Tu vai, pegou, tu foi. E assim tudo bem, mas na hora de escrever, tu tem que escrever certo. E aí fica muito estranho. Fica muito estranho. Você ele é muito mais fluido, né? Na hora de filmar, eu prefiro que o ator fique à vontade. Eu prefiro que o ator fale normalmente, assim, eu não quero, assim, a não ser que exija, que a ficção exija, né, meia encarnada dura de sangue, uma história que se passa no interior do Rio Grande do Sul, tudo, não sei o quê. Aí, tudo bem, aí tu faz o sotaque, né? Mas se é uma coisa que não é importante isso, eu prefiro que o ator fale no jeito dele e a cena flua, porque senão o sotaque, se ele não é muito bem feito, se ele não é... E é muito difícil fazer muito bem feito, ele fica um arranhão no vidro. Eu lembro do Lázaro tentando. O Lázaro disse assim, me alcança o chimarrão, bar. Eu disse, não, alcança o chimarrão, bar, não. Esse bar não se usa assim. O cara quer falar num jeito que não sabe fazer, né? Fica aquela coisa assim, baiano de novela, sabe, gaúcho de novela. O nome copiava, eu optei por fazer a Luana, fazer a que faz bem o Porto Alegrês, porque ela vem muito aqui, e ela gosta disso, eu achei que ela podia fazer e fez. No caso do Lázaro e da Leandro, um baiano e uma carioca, eu tirei os chiados só, para não ficar, porque ele tinha que ser de Porto Alegre, né? A história se passava em Porto Alegre, então eu tirei todos os R's, algumas coisas até dublei depois, que escaparam, assim. E no caso do Pedro Cardoso, ele é um carioca, né? Porque se fosse fazer o Pedro Cardoso falar o gaúcho, ia ficar um bizarro, né? Uma Salomé, ao contrário. Enfim, então deixei ele ser um carioca perdido aqui, né? Preferi que ele falasse naturalmente do que botar o Pedro Cardoso falando assim, ia ficar ridículo. Eu não me interesso muito pelo realismo, sim. É assim que é a vida real, é assim. Um pouco lixando para a vida real, não paguei ingresso, saí de casa para ver a vida real. Então, eu prefiro que a fábula flua, funcione o melhor possível, assim, sem me preocupar. O meu próximo filme, que eu tenho um roteiro pronto, é um drama, mas vai ser
provavelmente meu primeiro. E eu fiz um único filme que não tem nenhuma piada, que é o Barbosa. A não ser no Uruguai. No Uruguai ele é uma comédia. Ele foi exibido lá, as pessoas riam muito. Os outros todos, eu sempre boto algum humor. Ali não tinha muito onde botar piada mesmo, não tem graça nenhuma história. Mas eu acho que o humor, ele... Quem é que disse isso, meu Deus? Não vou lembrar. Não vou citar errado, mas... Ele é um cara que disse que o humor é uma forma avançada de filosofia. Porque com o humor, na piada, o teu cérebro, o teu raciocínio vai em lugares onde ele normalmente não vai. Assim, tu normalmente não pensa coisas assim, tu não usa aquela parte ali. De repente, uma piada te leva a pensar numa coisa que tu nunca tinha pensado antes. O humor, ele explora o pensamento, assim, né? E eu acho que é possível contar qualquer coisa com humor, né? O Nietzsche dizia isso, o que não pode ser contado com uma gargalhada não merece ser contado. Tudo pode ser contado rindo, tudo, né? Tu pode contar com humor, né? Qualquer história. E eu gosto da variação. Meu gênero preferido é a comédia triste. Assim, aquele filme que tu ri, mas daqui a pouco tu triste, daqui a pouco tu ri de novo. Como a vida é assim, né? Porque a vida não é só uma coisa nem outra, né? Eu acho que nesse sentido é a forma mais perfeita de representação assim, da vida, porque a gente está tristíssimo com uma coisa que aconteceu ontem e de manhã acontece uma coisa boa, tu já está rindo, e daqui a pouco, enfim... E é interessante essa variação, né? E no filme também, tu está morrendo de rir de uma coisa, daqui a pouco vem uma coisa triste, tu já fica triste, daqui a pouco tu já ri de novo, né? Não é só aquela piada o tempo inteiro, besteira, 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 e não é uma tragédia do começo ao fim, né? A variação é que eu acho que é o mais legal. O Shakespeare praticamente inventou essa mistura da tragédia com a comédia, né? Porque os gêneros eram muito separados, assim, ou bem trágico, ou comédia ou tragédia. Na Grécia, lá tinha assim, aqui estão as comédias e as tragédias, são dois festivais diferentes. Hamlet é praticamente uma comédia, né? Assim, é uma tragédia, uma comédia em forma trágica, mas tem milhões de piadas, né? Piadas engraçadíssimas, piadas mesmo. Algumas piadas datadas. Tem piadas do Hamlet que ele está fazendo piada sobre o espetáculo que está passando na peça, no teatro ao lado. Ele fala assim, os meninos, agora tem uns meninos fazendo teatro, os guris que nem mudaram de voz ainda, depois vão cantar, vão mudar de voz, vão perder. Era a peça vizinha. Era a peça dos guris que estava ali do lado, eles estavam sacaneando a peça ao lado. Hoje aquilo é tratado como um texto da Pedras da Lei, né? O cara, não pode tratar, agora está sacaneando a peça do lado. Eles estavam falando de frio, eles diziam assim, está um frio de rachar. Eles diziam, está dormindo? Está acordado? Eles, não, só metade de mim, a outra metade está na cama ainda por causa do frio. É porque estava um frio horrível em Londres, né? E eles, imagina o Globo, na beira do rio, sem teto, né? Então eles estavam morrendo de frio, o público estava morrendo de frio, eles faziam piada de frio. Então, ele sempre misturou piadas com tragédia, né? Tem piadas ótimas, assim, em todas as tragédias, sem falar nas comédias, que são comédias do começo ao fim, onde tem coisas românticas também. Então, essa mistura tem enfim, Shakespeare, falar de Shakespeare só fala disso, mas ele inventou muitas coisas. Uma delas foi essa, assim, a mistura dos gêneros na mesma coisa, né? E, enfim, a humanidade dos personagens, né? Tem um grande estudo sobre o Shakespeare, que é do Erich Auerbach, que chama O Príncipe Cansado. Ele foi o primeiro cara a botar em cena um príncipe cansado. O príncipe estava exausto. O príncipe, eu preciso dormir, com dor de barriga, eu preciso ir no banheiro. Os caras, mas que isso? O príncipe com vontade de ir no banheiro, um negócio que não tinha sentido até então. Entende? O cara inventou um príncipe humano. O Shakespeare fez na dramaturgia o que o Giotto, de alguma maneira, fez na pintura. Porque enquanto todo mundo pintava São Francisco como um ícone, Nossa Senhora é esse ícone aqui, o Giotto, não, só aqui, a senhora para aí, eu vou lhe pintar Nossa Senhora, eu pintar Nossa Senhora com a cara de uma pessoa de verdade, né? Os santos parecem gente, né? E o Shakespeare fez isso no teatro, assim, os príncipes, os reis, são pessoas, né? Os franceses detestaram, né? Voltaire dizia que o Shakespeare era um retardado, como é que o cara bota um príncipe e um coveiro a discutirem? Isso não existe, né? Como é que pode, que baixaria é essa, né? Eles não aceitavam de maneira nenhuma isso, né? E ele misturava, o Falstaff e o Henrique, eles são parceiros, um é rei, o outro não, né? E, enfim, então essa mistura da comédia e da tragédia eu acho riquíssima. O Alice, eu li a primeira vez o Alice no Tesouro da Juventude.
que era uma coleção de umas ilustrações lindas, assim. Mas a história era um resumo da história, assim. E eu te confesso que eu nunca gostei muito. Eu sempre achei o filme da Disney meio idiota, assim. Eu não gosto de sonho. Só de sonho, eu acho que é chatice. Ah, aí cai, aí não sei o que, aí aparece um hipopótamo, aí aparece não sei o quê. Um sonho não tem compromisso dramático, qualquer coisa pode acontecer, entende? Então, se qualquer coisa pode acontecer, não tem graça. Porque tudo pode acontecer, como não acontecer. Quando eu vejo um filme que está em uma cena, o cara está sendo perseguido lá, não sei o que, daqui a pouco o cara acorda numa cama, eu quero pegar meu dinheiro de volta. Então, eu nunca me interessei muito por essa coisa de nonsense que não tem pé nem cabeça, assim. Mas aí eu li, isso em 77, a tradução do Sebastião Uchoa Leite, com os poemas do Augusto, que eu li o texto pela primeira vez em português, mas o texto inteiro, né? E aí eu percebi que tinha ali uma coisa de um humor riquíssimo, né? Que é um humor... esse humor inglês, ele vem lá da Idade Média, né? As peças, os ciclos que eles chamam, do século XIII, tinha o ciclo Wakefield, que eram piadas, assim, um humor meio absurdo, que o Shakespeare pegou, né? E, enfim... Dá um exemplo, assim, numa piada do Shakespeare, né, do Launce, lá do Tudo Está Bem. Ele diz assim, o cara pergunta pro bobo, diz assim, vai haver o casamento? Ele diz assim, pergunte ao meu cachorro. Se ele disser que sim, é porque haverá. Se ele disser que não, é porque haverá. Mas se ele ficar só sacudindo a cauda como um cachorro, é porque haverá. Assim, devo dizer, então, que haverá? Não, isso eu não posso te dizer. Então, é um humor assim, absurdo, o negócio não tem sentido, mas tem esse humor, ele passa, ele vem lá do Shakespeare, e ele passa, ele vem dar no Monty Python aqui, agora, né, ou mais recentemente, e passa pelo Lewis Carroll, que era um gênio matemático, que adorava brincadeiras de sentido. E aí, desde então, eu comecei a ler o original. Disse, bom, agora eu quero ir meio para estudar inglês, também comecei a ler. Tal. E em 94, no Comédias da Vida Privada, eu fiz uma primeira traduçãozinha de um pedaço para lá no programa. Depois, em 2000, eu fiz uma adaptação para o teatro, que a Luana Piovani fez. E depois, eu disse, agora eu quero traduzir o livro inteiro, né? Quero fazer o livro todo. O meu inglês não dá para estudo, aí convidei uma amiga, Lisiane Kugland, e a gente fez junto a tradução do primeiro livro. Levamos 3 anos traduzindo. Um negócio trabalhosíssimo, sim. Isso é todo recriado, né? E acabamos de fazer, terminamos não faz 2 meses, o segundo livro, Através do Espelho, né? Alice é uma descoberta espetacular na história da literatura, assim, porque ela é o primeiro livro infantil não moralista. É o primeiro não moralizante, né? Porque todos os livros infantis, eles eram feitos para ensinar as crianças algo, por adultos, né? Para ensinar a criança assim, Chapeuzinho Vermelho, obedeça a mamãezinha, vá pelo caminho do rio. 3 porquinhos, primeiro trabalho, depois ele todos tinha uma moral assim, a criança, viu o que aconteceu com o porquinho? E o Alice não, o Alice é uma história para o prazer da criança, então assim, é pura diversão. Eu não canso de achar no Alice referências, assim, ideias filosóficas, políticas, artísticas, estéticas, assim, que são muito ricas de um livro infantil, né? Eu tinha feito O Homem Copiava, né? E quando eu fui escrever O Homem Copiava, essa coisa também, eu escrevo várias coisas ao mesmo tempo. Comecei a escrever umas histórias, eu acho que tive, assim, a minha formação de leitor foi muito baseada na literatura americana, né? E um livro de formação, assim, foi o Mark Twain, né? As Aventuras de Tom Sawyer e Huckleberry Finn, né? Que é um livro que eu li, reli. E essa história de garotos detetives, tinha uma sériezinha, eu nem me lembro daquela sériezinha, uma série de garotos detetives que eu adorava, assim, quando era pequeno, né? O próprio Tempo e o Vento, tem o Turíbio e o Rodrigo entrando num cemitério de noite. Essa coisa de garotos investigando uma história, assim, no Mark Twain, crimes, né? Eu sempre gostei delas, né? Uma história contada do ponto de vista de uma criança, de um adolescente, do jeito que ele fala, né? A literatura americana foi fundada nessa tradição, né? E aí eu comecei a escrever essa história meio pensando no talento cômico do Lázaro, que eu tinha acabado de descobri eu, né? Porque eu fiz testes para achar o ator, e o Lázaro é um comediante incrível, e o nome copiava,
Ele fazia algum humor, mas eu sentia que ele podia fazer piada, né? Eu vi as cenas dele, do Pedro Cardoso, eu disse, o Oscarito e o Grande Otelo, aqui, uma dupla comediante, né? E aí eu comecei a escrever uma história meio pensando assim, talvez em ser um filme. Mas no fim não, acho que não, isso vai virar uma história escrita, né? O Homem Copiava virou filme e essa virou uma novela. Aí quando eu terminei, ela ficou assim, não era bem um conto, não era bem um romance, era uma novela, né? E aí eu me lembro que eu liguei para o Ivan e disse, Ivan, escrevi um negócio aqui, ele tem um tamanho que eu não sei que tamanho é. Talvez seja pequeno demais para um livro, mas eu tenho outros contos e tal. E aí o Ivan, sabe, vamos fazer um livro de contos, né? E aí fizemos o livro, né? O Meu Tio. Logo depois que eu tinha acabado de escrever, de ser publicado, eu fiz o roteiro de um longa chamado Lisbela e o Prisioneiro, dirigido pelo Guel, que foi feito pela Fox. E o Lisbela bombou, foi um sucesso incrível, assim, a Fox ficou cheia de grana, dinheiro. E aí eles estavam naquela, precisamos fazer um filme, né? Rapidamente, precisamos fazer um filme. E o Caetano Veloso tinha lido o livro. E leu e disse, o Jorge tem uma história de jovem, bacana, né? Falou para a Paula, mulher dele, Lavigne, que falou para o Guel, Jorge, não sei o que, e o Guel me ligou, me mandou e-mail, que eu tenho até hoje, lá em dezembro, dizendo, não quer fazer um filme do Meu Tio? Só que tem que estar pronto em dezembro do ano que vem, tinha um ano certinho, né? O que é pouquíssimo tempo para um longa, né? E aí eu disse, convidei o Guel para fazer o roteiro comigo, o Caetano, engatei ele na trilha, né? Sugeriu agora para fazer a trilha. E aí saiu, fizemos o filme, que foi muito bem, foi um sucesso de público e tal. Eu encontro muitas crianças assim que dizem, foi o melhor filme que eu vi na minha vida, uns guri de 8 anos. E a Débora Seco disse que me agradece assim, até hoje, que ela disse que eu garantia a velhice dela, porque todos os adolescentes são apaixonados por ela por causa do filme, né? As crianças vão ver o filme e ficam loucos por ela, né? A gente está muito acostumado com a miséria. Infelizmente, a gente vê todo dia na rua, gente dormindo na rua, gente pegando comida na lata de lixo. Tu vê a miséria todo o tempo, especialmente no Brasil, que é o país mais desigual do mundo, né? Então tu tem a riqueza e a miséria muito junto, assim. Então, esse convívio constante com a miséria faz com que a gente se torne um pouco insensível, assim, tu desvia do cara que está dormindo na rua. Então, tem um cara dormindo na rua, tu desvia e pronto. Porque tu não quer ver isso. Então, acho que uma das funções da criação artística é tu reembrulhar a realidade de uma maneira nova para que tu preste atenção nela de novo. O humor no Ilha das Flores, ele tem essa função. Tu entra no filme, assim, um japonês, a galinha, a baleia. A diferença da galinha e do japonês, tu vai rindo, né? Tu vai rindo. Aí tu já tá. Aí quando tu já tá, o humor ele é meio uma armadilha, né? Na hora que tu já tá lá dentro, aí tem uma ruptura, né? Que é num ponto bem assim, Cristo era um judeu. Os judeus, aí entra uma cena do Holocausto. E as pessoas falam, mas isso não tem graça nenhuma, né? E ela já começa a sentir que aquilo ali não é exatamente só piada, né? No Brasil, as pessoas até se recuperam e voltam a rir, depois fica triste de novo. Mas fora do Brasil, na Alemanha, no Japão, eles param de rir imediatamente. A ideia é mostrar com a esperança de que mude. São as duas coisas, né? Eu fui convidado por um professor, o professor Newton Fischer, para fazer um vídeo sobre separação de lixo, sobre o lixo orgânico, o que acontecia com o lixo e tal. Enfim, não era só isso, mas enfim, ele queria falar sobre o destino do lixo, né? Aí ele me mostrou o que estava acontecendo em Porto Alegre com o lixo, e um dos lugares era esse, né? Eu disse, olha, eu vou fazer um filme sobre isso aqui, sobre esse ponto aqui, né? E a partir disso a gente fala do resto, mas eu vou fazer um filme, né? E então a ideia era assim, vou mostrar uma coisa para que de alguma maneira as pessoas se sensibilizem para isso e que de alguma maneira mude, né? Tu tem expectativa que mude. E se tu consegue mostrar uma coisa assim, ela realmente muda. Esse filme ele deixou de ser meu há muito tempo, assim, eu fico sabendo coisas dele todo dia. Eu recebi há um mês atrás um jogo lindo, feito na França, todo de madeira e pano, assim, um jogo do Ilha das Flores. Um jogo de 2x2 de pano, todo bordado, com todas as pecinhas do
do filme de madeira, pintadinhas assim, que eles usam numa cidade do interior da França para debater questões do filme. Eles veem o filme e depois jogam com as crianças. É incrível. Assim, o filme, a escola pública da Finlândia adotou. Em alguns lugares é a única literatura que há na livraria. Tem prateleira espírita, tem a prateleira autoajuda, tem a prateleira mais vendidos, que é espírita e autoajuda, né? Misturado. E negócios, business e tal. Vampiros e tal. E eu fiquei assim, as revistas, eu escrevi, não, daí eu cheguei assim, não tem em casa, não tem LPM Pocket? Tem ali, ó. Aí tinha uma prateleira, aí tu vai. E aeroporto é uma loucura, porque eu vou viajar, assim, eu não compro revista quase, né? A Carta Capital, que é a única que dá para ler, eu assino. Então, eu chego na livraria e eu vou direto, né? É perfeito, tu leva no bolso, é o preço de uma revista, né? E uma coleção incrível, assim, tem altíssima, dos melhores livros do mundo, né? Assim, uma coleção de tudo, né? De clássicos, de novidade, e ótimo, compro muito. Eu estou fazendo roteiros de cinema, longas, tenho um pronto e estou fazendo mais 2. Um para mim e 2 outros para outros, 2 diretores. Acabei de fazer uma série para a TV Globo, chama Clandestino, sou um dos roteiristas, dirigida pelo João Falcão. Estou pensando numa outra série para a Globo, estou traduzindo mais um livro, estou fazendo blog e aprendendo violão. Eu já sei 6 notas. O Giba me disse isso, que a história do rock and roll se fazia em 2 notas. Com 2 notas toca quase tudo. É o ré e o mi. É o ré e o mi, a primeira, a segunda, a terceira e pronto. Agora, vamos acabar nossa fita, que a gente tem 3 minutos. Não sei se... Dá para fazer um miojo, né? Gravante.